Boa noite! Estamos aqui para mais uma live de terça, uma live aula, uma aula live, e a gente vai falar sobre como ser terapêutico com a criança no processo de terapia. Como ser? Vamos lá, meu povo, entrando. Boa noite para a galera que tá entrando. Deixa eu colocar o título aqui para todo mundo saber do que a gente vai falar hoje. Oi, Tabita! Tudo bom, amor? Como está? Adoro ver essa galera que nunca mais eu vi. Pua Psique, boa noite! Atenciosamente.psi. Oh, adoro os nomes que vocês colocam nesses Instagrams. Uns mais incríveis que outros. Gente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana. E que é pouco explorado, né? De como a gente ser terapêutico com a criança no atendimento infantil, no atendimento psicoterapêutico. E vai ser engraçado porque falar sobre isso, é difícil falar sobre isso sem ser redundante às vezes, né? A gente tem uma ideia, né? A gente aprende como atender, né? Como atender os pacientes, como atender as crianças na faculdade. Mas quando a gente vai para a prática, muita coisa da teoria, e ó que psicólogo tem a teoria, hein? São muitas abordagens teóricas, muita coisa da teoria, quando a gente vai para a prática, a gente se sente um pouco perdido no início. Por isso que é importante a supervisão, para que a gente não fique tão solto, né? Ou apenas enviesado naquela teoria que a gente se aprofundou e que a gente está se dedicando a estudar. Por quê? Porque, para além das teorias psicológicas, existe ali aquela criança que está diante de você, com a sua família. E nem todas cabem no arcabouço de uma teoria. A criança é muito mais do que uma teoria psicológica, né? Atender uma criança é muito mais do que isso. Atender uma criança as nossas questões pessoais, particulares, né? Nossas enquanto psicólogos, enquanto pessoas. Outro dia eu estava fazendo supervisão com a psicóloga e aí ela falando que ela estava atendendo um adolescente que disse, que veio com a demanda de que estava gostando de uma menina. Uma demanda nem um pouco heteronormativa. E essa psicóloga é católica, né? Tem todo um contexto aí histórico, cultural, voltado para a heteronormatização. Inclusive, eu quero falar sobre esse tema ainda em uma live. Eu vou fazer uma live sobre isso. Não sozinha. Eu acho que eu não dou conta de fazer essa live sozinha. Eu vou fazer essa live com algum convidado que saiba falar super bem sobre isso. Mas por que eu tô dando esse exemplo? Porque no nosso atendimento, na nossa intervenção, seja no momento que eu tô avaliando, seja no momento que eu tô de fato intervindo com a criança ou com o adolescente, vão ter entraves e vão ter situações que vão circundar muitas coisas que vão para além das teorias psicológicas. Não é porque eu aprendo a teoria psicológica e sei atender uma criança que de repente eu vou dar conta de toda a demanda que vem de lá para cá e eu vou saber o que fazer com ela. Não é bem assim, né? Na prática, a teoria é outra. Então a gente tem que entender muito mais do que teoria psicológica para a gente saber ser terapêutico. E muitas vezes ser terapêutico passa por um crivo de autoanálise, né? De autopercepção, de entender que eu não vou estar neutra na situação, porque não existe neutralidade absoluta, né? Eu estou ali enviesado com meus valores, meus princípios, meus pensamentos, meus sentimentos, mas que eu preciso ser terapêutica, mesmo não sendo tão neutra. E aí, quando eu penso vou ser terapêutica, eu evito cair em vários equívocos na relação com a criança. E aí, com a criança especialmente, primeiro porque eu trabalho com criança, não vou falar de adulto aqui, mas com a criança especialmente, a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes o trabalho com a criança, ele não passa pela linguagem, né? Então vai ser um trabalho que a criança necessariamente não vai ficar falando pra gente as questões dela, ou que ela tá incomodada,
as demandas dela em si. Elas não vão falar literalmente, muito, na maioria das vezes. Elas vão dizer através do brincar, da relação terapêutica, da relação comigo, terapeuta. As crianças nem sempre sabem diferenciar essa relação. E quem tem que estabelecer essa relação terapêutica é o terapeuta e não a criança. Então, o que acontece é muitas vezes a criança confundir essa relação e achar que a gente é amiga, ou achar que a gente é uma tia, né? Não é anormal a maioria das crianças chamarem a gente de tia. Tia Dani, né? Encarnar a gente num papel de mãe, de pró. Algumas crianças falam pra mim, é nossa aula. Outro dia eu tava tentando psicoeducar uma criança, dizendo a ela que o que a gente faz é sessão terapêutica, e isso é diferente, e ela chamava de aula. Nossa aula. E teve um dia que ela foi se despedir de mim, ela, tchau, tia Dani, até a nossa próxima, como é mesmo que você chamou? Que ela lembrou que não era aula, porque ela só chamava de aula. Eu falei, nossa sessão, nosso encontro. E aí, nossa sessão, né? Então, para a criança é difícil entender muitas vezes que relação é essa que ela estabelece com esse adulto que está atendendo ela numa situação diferenciada da pedagógica ou da educacional, de dar lição de moral, de dizer o que é que tá certo e o que tá errado. Então, assim, qual é o lugar do psicólogo infantil dentro da relação terapêutica? Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente precisa responder para que a gente possa entender o que é ser terapêutico. Quando a gente sabe qual é o nosso lugar, e a gente muitas vezes está muito atento ao lugar do outro, né? O lugar do pai, qual é o lugar da mãe, qual é o lugar da criança, e poucas vezes a gente se coloca, né, nessa posição de qual é o lugar do terapeuta. Eu sou amiga, eu sou tia, eu sou pró, eu sou mãe. Não é difícil algumas psicólogas, mulheres aí principalmente, encarnarem muitas vezes esse papel da maternidade na relação terapêutica com a criança, porque a gente aprende a se relacionar com criança muito dessas posições, da materna, da paterna, da tia, né, da educadora, enfim, desse lugar que não é o lugar da psicóloga. Então é muitas vezes difícil para a gente saber qual é a nossa postura, qual é o nosso papel. E a gente só vai conseguir ser terapêutico com a criança quando a gente primeiro entender qual é realmente o nosso papel. O que é que eu estou fazendo aqui com uma criança no processo terapêutico? O que é ser terapêutico com a criança no processo terapêutico? Isso é importantíssimo. Isso é super importante. Porque disso aí vem aquelas dúvidas que são imensas de como é que eu faço, Dani, para trabalhar com a criança que apresenta tal demanda? Como é que eu faço para trabalhar com a criança que não fala direito, que não conta? O que é que eu faço para trabalhar com a criança que está resistente ao processo terapêutico e não quer fazer a sessão? Se a gente não sabe o que fazer nessas situações, a gente não sabe o que é ser terapeuta. A gente precisa voltar 2 casinhas para aprender. É essencial que a gente aprenda. Porque quando a gente encarna o nosso papel, de fato, o que é ser terapeuta, a gente aprende, na maioria das vezes, a saber lidar com essas circunstâncias que são singulares, não são genéricas. Então, assim, por favor, gente, se vocês continuarem a fazer perguntas genéricas de questões singulares, vocês vão continuar a ter respostas vagas, porque a gente não tem condição de dar resposta específica a perguntas genéricas. Há questões que são genéricas e, ao mesmo tempo, singulares. Então, por exemplo, Dani, o que é que a gente faz com a criança de 3 anos que tá com medo? Tem medo de dormir sozinho. Gente, eu não tenho uma fórmula de trabalhar com toda criança de 3 anos que tem medo de dormir sozinho. Não é assim. Isso não é ser terapêutico, para começo de conversa, né? Você pode dizer que isso é um processo de qualquer outra coisa, um processo pedagógico, um processo de orientação. Eu só vou dizer o que é que o pai e a mãe têm que fazer. Normalmente a orientação é vista muito nesse sentido, de que eu vou dizer o que o outro vai fazer. Amélia, você chegou, gata, muito bem, chegou no horário certo. Deixa eu, antes de terminar, falar. Ai, gente, travou aqui, é isso mesmo?
É brincadeira isso que travou? Meus comentários? Não trava meus comentários não, pelo amor de Deus, comentário. Voltou. Não vou nem mexer pra não travar meus comentários. Quero mandar beijo pra Lu Sobral, que entrou aí, não sei se ela tá aí ainda. Lu, te amo, viu? Maravilhinda. Flavinha, meu amor, beijos. Lucila Psi. Sim, gente, então vamos lá, voltando. A gente tem que estar atento a essas perguntas genéricas para questões singulares. Então, assim, quando eu atendo uma criança no processo psicoterapêutico, eu vou atender uma criança específica, com uma família específica, com uma história de vida específica e um contexto específico. Para cada um, especificamente, eu vou precisar ser terapêutica especificamente. Mas eu vou ser dentro de um contexto que é geral e que tem a ver com aquele caso específico daquela família. Então, assim, existem inúmeros casos de crianças que têm medo, inclusive agora na pandemia. Chico fazendo bagunça, viu, gente? Que demorou de Chico entrar aqui. O que é, Chico? Ó, responde. Que ele acha que é gente. Então, assim, muitas crianças agora nessa pandemia com muitos medos, com os medos muito potencializados. Medo de dormir sozinho, medo de andar pela casa sozinho, a mãe, de dia, a mãe tá num cômodo, a criança tá no mesmo cômodo, se a mãe sai para outro cômodo ou o pai, a criança não quer não ficar sozinha, a criança não quer brincar sozinha, a criança acorda no meio da noite com medo do pesadelo que teve. Então isso é muito comum, principalmente numa determinada idade. E aí, para eu saber entender isso, para eu ser terapêutica, eu também preciso entender sobre essa criança e sobre desenvolvimento infantil. Então, até a que idade a gente espera que a criança sinta medo de dormir sozinha? Até que idade a gente espera que a criança sinta medo do pesadelo que tem? Embora, não sei vocês, mas toda vez que eu tenho pesadelos, principalmente quando são pesadelos heavy metal, hardcore, eu acordo com medo, fazendo 1000 orações que eu nem faço normalmente durante, né, na minha rotina eu faço na hora do pesadelo. Já acordei marido no meio da noite para dizer que eu tava com medo do pesadelo. Já pedi para meu filho de adolescente dormir comigo porque eu tava com medo de dormir sozinha. Então isso é normal, isso rola. Não é só na infância que isso rola, não. Na vida adulta rola também. Só que quando a gente olha para a criança que incomoda com esses comportamentos mais desajustados, a gente olha como um desajuste. A gente não olha como um comportamento que tá normal dentro daquilo que a gente tá vivendo com a criança. Eu não tô dizendo que todos os medos são normais. Os medos muito exagerados, principalmente de uma criança que habitualmente não tinha e começa a ter muitos medos, eu preciso investigar, eu preciso avaliar, eu preciso intervir, porque isso pode estar falando de outras questões psicopatológicas que são sim, que existem sim e precisam ser evidenciadas de alguma forma e trabalhadas, tratadas. Mas nem tudo é psicopatológico, nem tudo é patológico, nem tudo é doença, tá? Muita coisa é normal, mas a gente vê como doença porque a gente tá habituado, mas a gente tá vivendo um momento de vida, não tô falando só da pandemia, momento atual, da infância atual, onde a criança parece que precisa ser perfeita aos olhos do pai e da mãe, né? A gente idealiza muito. Eu vejo muitos pais idealizando demais desde a gravidez as crianças, e aí quando elas nascem, crescem, desenvolvem, elas se transformam em pequenos monstrinhos e os pais não dão conta, até porque eles têm outras coisas para fazer além de ser pai e mãe. A gente não consegue ser só pai e mãe. Oi, amor, boa noite. Que bom que você chegou para me ver aqui. O que é ser pedagógica com a criança? Seria isso de usar a mesma fórmula para todas? Pedagógica, aí eu não posso entrar nessa história do pedagógico porque eu sou psicóloga, não sou pedagoga. Mas eu acho que, se eu estou entendendo tua pergunta, a usar a mesma fórmula para todas. Não dá para usar a mesma fórmula para todas. As crianças vivem em circunstâncias que são singulares, mesmo apresentando sintomas, comportamentos, atitudes mais gerais, né? Que a gente acha comum, mas é singular. A forma de eu olhar, a forma de eu avaliar, a forma de eu trabalhar, de eu tratar é singular. Então, não tenho resposta pronta para todo mundo, né? Para todas as crianças que têm medo de dormir sozinha. Não tem. As respostas são individuais
E para algumas são resolvidas rapidamente, para outras são muito mais demoradas, porque vai depender do contexto, vai depender do que está acontecendo com essa criança, o que está por trás daquilo ali, de como é aquela relação familiar que a criança convive. A criança está muito enviesada, muito focada na relação familiar, então a gente tem que estudar aí de uma forma bastante ampla. Mas voltando lá para o que é ser psicoterapêutico, né? O que é ser terapêutico no atendimento com crianças, hoje eu fiz uma postagem no meu feed e falei algumas coisas, mas não desenvolvi no texto, deixei para desenvolver na live. Então a gente vai começar com o primeiro que eu coloquei lá, que é, primeira coisa para a gente ser terapêutico com a criança infantil, é a gente estar atento às repetições que a criança faz ou que a criança traz pro processo terapêutico dela. Então, o que é que a criança repete muito? E quando eu digo que é estar atento, não é só ficar olhando e saber, não. Porque isso não necessariamente é ser terapêutico. Mas é eu saber intervir com essas repetições. Então, eu vou dar um exemplo clássico. Uma criança que toda sessão tá avaliando a criança. Toda sessão ela só quer brincar de Uno. Ela não quer fazer outra coisa. Ela só quer brincar de Uno. Ela brincou na primeira sessão, na segunda ela quer, na terceira ela quer, na quarta ela quer. Eu lembro que eu atendi um menino, um adolescente, pré-adolescente, que ele brincou de Uno comigo uns 6 meses seguidos. Ele não parava de brincar de Uno, ele só queria o Uno. Como é que eu faço essa intervenção para ser terapêutica com a repetição dessa criança? Primeiro, entender por que essa repetição acontece. E eu não tenho como entender se eu não perguntar à própria criança, né? Se eu não mostrar a ela que ela está repetindo. Mostrar o que a criança faz é ser terapêutico com a criança. Inclusive, não só ser terapêutico, como ser norteador. É norteador para a criança a gente mostrar o que ela está fazendo. Seja no aspecto dentro do contexto psicológico da terapia, seja em casa mesmo. Muitas vezes a gente não mostra para a criança o que ela faz. A gente só diz que ela tá fazendo errado ou que ela tá fazendo certo. Muitas vezes ela nem sabe o que foi que ela fez. Nem de errado, nem de certo. Então a gente precisa mostrar à criança o que ela tá fazendo. Olha, eu tenho percebido que toda sessão você só quer brincar de Uno. Mesmo tendo vários recursos aqui à sua disponibilidade, você só, mesmo assim, escolhe só o Uno. Por que isso acontece? Você sabe? Se é uma criança menor, a gente fala, para que toda vez que você chega, você pega o Uno, você não consegue pegar outro brinquedo, ou você não gosta de outros brinquedos, é isso? Então a gente mostra para a criança, em primeiro lugar, o que é que ela está fazendo, e a gente questiona ela o porquê ou para quê. Aí depende muito da idade da criança, porque algumas crianças menores não vão entender porquê, não vão saber dizer porquê. Algumas maiores também não vão saber. Mas o pra quê que ela repete tanto, né? O que é que ela quer mostrar pra mim com aquela repetição? Mais ou menos por aí. Dani, se a criança não souber responder, ela vai ficar sabendo que você percebeu que ela tá repetindo. E isso é importante. Em algum momento, ela vai mostrar a você pra que ela tá repetindo tanto aquele brinquedo. Então, às vezes, a criança repete o brinquedo, repete o recurso, porque é o que ela sabe fazer. Ou porque aquele jogo que ela tá repetindo é o que ela sempre ganha e ela tá numa zona de conforto que ela não dá conta de sair dali. Ou porque ela precisa elaborar situações que acontecem diante daquele jogo, daquele brinquedo ou daquele recurso que a gente está utilizando com ela. Eu lembro de um menino que eu atendia que esses recursos das caixinhas que tem as perguntas, ele tinha 7 anos, ele amava fazer isso aí. Então ele que pedia, eu quero conversar, eu quero brincar de conversar com você, tia Dani. Vamos fazer aquela caixinha das perguntas? Então sempre que ele queria brincar de conversar comigo, ele pedia para fazer as caixinhas das perguntas. Eu entendia que essa repetição falava de uma dificuldade dele conversar comigo sem o recurso, fazendo essa ponte entre a gente. E aí isso fala de uma dificuldade da criança, ou isso fala de uma potencialidade da criança. Então vocês percebem? Eu, inclusive, trazia isso para ele. Você percebeu que você só consegue conversar comigo através das caixinhas de perguntas. Você não consegue desenvolver um diálogo comigo, uma conversa comigo sem a utilização das caixinhas de perguntas, sem ter esse recurso aí como ajudante dele. E aí ele, não, tia Dani, eu não percebi. Ou então, tia Dani, porque eu preciso das caixinhas de perguntas. Então, diante da resposta da criança, ela vai pensar também sobre aquilo que você está mostrando.
Isso é ser terapêutico, tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas de vocês, alguns comentários antes de avançar. Perguntei por causa do post, evitar ser pedagógico com a criança. Ah, tá, mas eu vou chegar aí, eu vou falar. Viu? Fique tranquila que eu vou falar sobre isso. Uma criança filha de uma mãe que sempre teve muito medo e teve síndrome do pânico tem mais probabilidade de ser uma criança medrosa ou insegura? Não sei. Não é assim, sabe, Ana? Não tem essa coisa de ter mais probabilidade, menos probabilidade. Tem a criança que tem a disponibilidade ou não, e isso pode ter muitas causas, não necessariamente porque ela é filha de uma mãe que sempre teve muito medo. O que a gente sabe é que o ambiente, a genética influencia bastante nos comportamentos, sentimentos e atitudes da criança, nos comportamentos e atitudes da criança. Então, assim, é sempre um caminho que existe essa possibilidade. Agora, se tem mais possibilidade ou probabilidade do que as outras, isso aí eu já não sei te dizer, porque aí vai depender de uma pesquisa para comprovar isso aí eu não sei. Mas que interfere, tá? O meio, o ambiente, o genético, interfere. Pode ter a ver, mas também não pode. E aí eu só vou saber estudando o caso de forma singular. Brincar de conversar. Dani, aonde você compra esses joguinhos de perguntas? Na internet, amiga. Em vários sites, nas livrarias vendem, nos sites específicos que vende material para psicólogos, recursos específicos. Algumas, inclusive, eu faço, não as caixinhas, eu faço os recursos, né? Ainda não cheguei nesse nível de fazer as caixinhas, não. Vou fazer, vai chegar esse dia desse nível. Uma criança que só quer desenhar nos atendimentos, e aí você precisa entender que ela tá precisando desse recurso para te mostrar alguma coisa. E ela consegue te mostrar muito bem através dos desenhos, né? E aí você pergunta a ela, você mostra a ela que ela só quer desenhar, que ela tá trazendo aquilo para quê, né? Toda vez que você chega aqui, você quer desenhar, a gente não brincou ainda. A gente consegue brincar de outra coisa? Não, tia Dani, eu só quero desenhar. Tudo bem, então você tá querendo me mostrar alguma coisa nesses desenhos, não é? Vamos conversar um pouco melhor sobre esses desenhos. Isso é ser terapêutico, entendeu? Segunda coisa, presença atenta e interessada na criança. Que é isso? Eu estar aqui interessada em vocês. Eu tô interessada para saber as perguntas que vocês estão me fazendo, né? Eu tô interessada, eu quero conhecer vocês. Eu quero que vocês falem comigo, né? Eu tô de olho em vocês. Eu não tô pensando nas contas que eu tenho, os boletos que eu tenho que pagar. Eu não tô pensando, ai meu Deus, o que é que eu faço com essa criança agora que tá aqui comigo? Sabe, a maioria das famílias que estão fazendo alguma coisa, ocupadas com alguma coisa, e a criança chega querendo atenção e a família tá ali no celular e tá bom, viu, filho, tá bom, Isso não é uma presença interessada. O que é uma coisa que é muito ruim dentro do processo terapêutico, que é pouquíssimo produtivo para ser terapêutico, é enquanto a criança tá lá fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, tá anotando as coisas que a criança tá fazendo. Isso não significa dizer que eu não posso anotar nada. Às vezes eu mantenho um caderninho do meu lado e coloco uma fala da criança, uma frase que a criança disse que eu achei interessante. E normalmente a criança pergunta o que foi que eu anotei, o que foi que eu escrevi, que caderninho é aquele. E algumas vezes a criança diz, eu também quero um caderninho desse para anotar as coisas, tia Dani. Já aconteceu isso comigo, né? Então peraí, eu vou te dar um caderninho agora. Vai ser o meu caderno terapêutico e o seu caderno terapêutico. O que importa é que o que a gente faça, a criança se sinta fazendo parte daquele processo. E o que a criança faça, ela sinta que a gente faz parte do processo dela também. Isso é uma presença interessada. Isso é uma presença atenta. Isso é uma presença ali, ó. Eu tô aqui presente com você. Esse momento é um momento especialmente para você, para eu te ouvir, exatamente, para eu me colocar no seu lugar, para eu entender você melhor, para eu te compreender melhor. Eu não tô aqui para outra coisa a não ser estar com você. Esse é o meu momento com você, esse é o seu momento comigo. Eu lembro que na faculdade, quando a gente estudava psicanálise, a gente aprendia aquela coisa do semblant, né? Do fazer cara de paisagem, que a gente não pode demonstrar nossos sentimentos através do corpo.
Afinal de contas, o corpo fala. Gente, eu nunca consegui fazer isso na vida. Eu acho, inclusive, isso extremamente pouco terapêutico. Principalmente quando a gente trabalha com criança. Porque a criança, ela vai conversar com a gente através também dos nossos trejeitos, dos nossos gestos, do nosso olhar, da nossa energia. Então não é só eu estar ali. O que é cara de paisagem? Né? Uma vez eu falei num evento que eu fui que se é pra fazer cara de paisagem, a minha cara é a cara da Chapada. Então não vai ser uma cara tão, né, blasé assim. Vai ser uma cara mais, né, sensacional, porque a Chapada, afinal de contas, é sensacional. Olá, Dani. Uma criança no processo terapêutico pegou um boneco e passou durex na boca do brinquedo. O que você acha? Eu não acho nada, meu amor. Quem tem que achar é a criança. Eu perguntaria pra ela pra que ela colocou o durex na boca do boneco, né? Nossa, mas você botou o durex na boca do boneco. Normalmente esse boneco tem nome, né? Na boca de fulaninho. É pra quê? Esse durex na boca de fulaninho. Pra quê? Nunca por quê. Porque tem um motivo dessa criança tá colocando ali e nunca é o motivo do porquê. É o motivo do pra quê. Ela tá fazendo para te dizer algo, né? Então aí você vai descobrir se você perguntar pra ela. A gente não tá aqui pra achar. O terapeuta não tá aqui pra achar nada. Se a gente acha muito aquelas interpretações assim, né? A gente quer interpretar. Deixa eu ver o que a criança tá fazendo pra eu interpretar o que ela tá fazendo. Ai, eu acho que isso que ela tá fazendo quer dizer isso. Ah, porque isso aí quer dizer isso. Gente, para que nem Freud fazia isso, provavelmente. A gente precisa perguntar à criança. Se a gente não tá entendendo, ou se a gente achou aquilo inusitado, interessante, a gente pergunta. Inclusive, na maioria dos testes projetivos, né, HTP, na maioria dos recursos projetivos, todos têm um inquérito. Então a criança faz um desenho e a gente pergunta sobre o desenho. Um desenho sozinho não diz nada pra gente. Uma criança pode chegar, pegar um desenho e fazer, ó, um rabisco, e aquilo não tá me dizendo nada, é um rabisco. Se eu chego lá e pergunto pra criança, mas o que foi que você desenhou aí? Isso aqui é o quê? Ah, já aconteceu isso da criança falar, tia Dani, isso aqui é meu quarto, isso aqui é a minha sala, isso aqui, com um rabisco. Era a casa dela com todo... Ela me contou detalhes da casa, que era num rabisco. Entende? Então, uma coisa tá aliada à outra. Se eu não sei o que a criança quer me dizer com aquilo, se eu acho, eu não tenho nem que não saber, nem que achar. Eu preciso perguntar à criança. Ah, e se ela não souber responder? Aí são outros 500. A gente vai desenvolvendo de outras formas. A gente tem que aprender a perguntar. Aprender a perguntar é ser terapêutico. Inclusive, né? Deixa eu ver aqui o que tem mais que vocês colocaram. Também, já fui atendida por uma pessoa com essa cara de paisagem, senti que ela não tava nem aí para o que eu tava falando, não é? Ana, tem um livro maravilhoso sobre a interpretação do desenho infantil. Tem vários. Inclusive, eu tenho um aqui. Deixa eu já mostrar um que eu amo, maravilhoso mesmo. Misericórdia. Eu amo esse desenho. Ou esse desenho, ó. Esse livro, da Casa do Psicólogo. Depois eu tiro foto e ponho pra vocês lá nos stories. Ela disse que não queria escutar o que tinha pra falar. Pois é. Então é isso que ela quer dizer. E aí a gente questiona o que é que ela queria dizer, né? O que é que ela tinha pra falar que você não queria escutar. Enfim, a gente vai questionando a criança, a gente vai fazendo as intervenções interessada no que ela tá querendo dizer pra gente. Se eu não mostrar interesse, a criança não vai falar nada pra mim. Se eu mostrar interesse, ela já vai querer dizer, só de eu demonstrar interesse. Evitar julgar, dar lição de moral e ser pedagógico com a criança. O que é isso, Dani Rita? É o que a gente faz o tempo todo quando alguém diz alguma coisa pra gente. A gente julga. A gente julga o tempo todo. Ó, essa psicóloga só faz dar risada. Ó, essa psicóloga fala alto. Olha essa psicóloga de criança falando, xingando. A gente julga o tempo todo. Então a gente tá o tempo todo olhando pro outro para dizer para ele o que é que ele tá fazendo de certo, o que é que ele tá fazendo de errado. Essa é a verdade. A nossa vida se resume a isso, né? Por isso que as redes sociais, elas fazem tanto sucesso, porque a gente entra para ver os outros e julgar.
Esse é o nosso divertimento mais legal na vida. É ver o erro do outro, é apontar o dedinho. Porque a gente não se olha, aí é mais fácil a gente olhar para o outro. Quando a gente está diante de uma criança num processo terapêutico, principalmente quando a gente está contaminado com o discurso dos pais, né, com o discurso enviesado ali da queixa, a gente já olha para aquela criança julgando. Mas realmente é uma criança que fala demais. Ou é uma criança que realmente é muito danada. É uma criança agressiva. E aí qual é o ímpeto inicial? Dizer para a criança que ela tá errada. Dar a lição de moral para a criança, né? Não pode gritar assim com tia Dani, não pode falar assim não pode. Dá uma de mãe, né? Dá uma de querer falar para a criança, fazer um discurso. A criança ela só vai ouvir o teu discurso 5 minutos. A partir do 6º minuto, entra por aqui, sai por cá. Não tem mais escuta pro teu discurso, porque a criança não se interessa por discurso. A criança se interessa pela relação. Então, julgar é extremamente nada terapêutico. Assim como dar lição de moral, que tem a ver com julgamento. E ser pedagógico é aquilo que a gente quer que a criança faça, as atividades que a gente quer que a criança mostre alguma coisa pra gente. Mostre no sentido de mostrar que é competente, né? Então, assim, quando a gente tá com a criança no processo terapêutico, tem que psicoeducar, Dani, a gente tem que psicoeducar os pais. A criança não tem que psicoeducar, a criança eu tenho que me relacionar. A criança eu tenho que entender, compreender. A criança eu tenho que ouvir. A criança eu tenho que ser empática. Os pais que eu preciso psicoeducar, porque os pais não entendem de muitas coisas que acontecem no processo terapêutico. A criança ela vai entender na relação com a gente, ali, né? E ela vai entendendo quando a gente for terapêutico. Se a gente não for, ela vai entender tudo errado também. Então, quando a criança faz alguma coisa, por exemplo, chora, faz uma birra, né? Digamos assim. E a gente fala, não precisa chorar. Não, olha só, tia Dani vai fazer não sei o que, você pode pegar o brinquedo, aqui não pode pegar o brinquedo, aqui não pode fazer não sei o que, isso é ser pedagógico. Ou a criança tá desenhando e a gente pergunta pra criança não sobre o conteúdo do desenho, mas sobre a parte mais estética do desenho, sobre se a criança tá usando ou não usando alguma coisa. Normalmente quem é mais pedagógico são os pais, mas a gente acaba sendo contaminado de uma forma ou de outra, porque a gente vai muito pro discurso do pai e da mãe. A gente tem medo do pai e da mãe, né? De achar que a gente não tá trabalhando, que a gente não tá ensinando pra criança o que é certo e o que é errado. Muitos pais querem que a gente ensine pros filhos o que é certo e errado. Eles não conseguiram fazer em casa, eles passam a bola pra gente ensinar o que é certo e o que é errado. De tirar coisas da cabeça da criança, ou transformar a criança que é desobediente numa criança super obediente. O que acontece muitas vezes é o contrário, né? O processo terapêutico torna a criança ainda mais desobediente, ainda mais transgressora ou argumentativa. Acontece muito dos pais falarem assim pra mim, Dani, mas ela ou ele tem falado muito sobre tudo, tem falado muito mais, inclusive sobre o que sente, sobre o que pensa. Isso é massa. Quando o pai e a mãe falar isso pra você, significa que você tá sendo terapêutico com a criança. Total, né? Então a gente não tá no processo terapêutico com a criança pra educar a criança. Por isso que não dá pra ser pedagógico com a criança na terapia. A gente não estaria sendo nada terapêutico. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Dani, você tem algum livro sobre o uso de filmes como recurso terapêutico? Livro? Não, Fábio. Não tenho livro. Se emocionar, meu amor. Lindona, maravilhosa. As crianças têm reclamado muito de insônia, dificuldade de dormir, como o corpo das crianças estão sentindo esse isolamento, muita energia para pouco gasto. Alguma dica terapêutica, Dani? Só dentro do processo terapêutico. Não tem de fazer com essa criança para ela dormir no processo terapêutico? Quando a gente trabalha com a criança no processo terapêutico, a gente não trabalha o sintoma da criança, Pri. A gente não trabalha o comportamento desajustado da criança no processo terapêutico. A gente trabalha com a criança. A gente trabalha de uma forma global com a criança. E aí, quando a gente é terapêutico com a criança, escuta essa criança, não julga essa criança, pergunta, mostra a criança, né, está ali presente, atento, interessado pela criança,
Normalmente, isso vai trazer um efeito extremamente organizador. Isso vai organizar internamente a criança e ela vai melhorar a dificuldade de dormir, ela vai melhorar a insônia, ela vai melhorar a forma que ela se comporta de forma desajustada, se isso tem a ver com apenas questões psíquicas ou emocionais. Mas se isso não tem a ver só com questões psíquicas ou emocionais, não vai resolver. Porque às vezes o que acontece? A gente coloca tudo no saco da psicologia. E não tá tudo no saco da psicologia. Muitas coisas estão emaranhadas aí. Então a criança que dorme mal, que tem insônia, é uma criança que muitas vezes fica o tempo todo no celular até a hora de dormir, que fica muito tempo, é hiper estimulada pela televisão, pelas telas. É uma criança que está se alimentando mal, desreguladamente. É uma criança que está acordando super tarde, que está com a rotina completamente atrapalhada. Então, isso vai influenciar na dificuldade de dormir. Não é só pelas questões emocionais, entende? Então, não tem como a gente trabalhar terapeuticamente a insônia apenas, porque não é uma causa só. É multicausal. Então, a gente tem que trabalhar tudo. A gente tem que trabalhar a criança no processo terapêutico de uma forma global. A gente tem que trabalhar a família. A gente tem que fazer orientação. A gente tem que ver como é que tá, outras questões da criança. Então, se é uma criança que precisa gastar energia do corpo para dormir bem, eu não vou ter como trabalhar isso terapeuticamente com a criança. Ela tem que ir para atividades físicas. E se ela não está fazendo fora de casa, porque estamos em isolamento, embora, honestamente, esse isolamento, eu tenho visto ele muito fake. Muita gente está saindo, está fazendo tudo, tem direito, né? Mas pensando que estamos em isolamento, a gente tem que criar oportunidades da criança utilizar mais esse corpo dentro de casa, no isolamento. E aí a gente pode dar dica para os pais, a gente pode ver com a criança o que realmente faz sentido para ela, porque não adianta eu dar dica de uma coisa que a criança não gosta de fazer, que a criança não vai se interessar, que não faz sentido nenhum para ela fazer aquilo, né? Então, como é que eu vou ser terapêutico? Quando eu descubro o que faz sentido para ela. 4. Não direcionamento, ou evitar o máximo de direcionamento no processo terapêutico com a criança. Ela chega na sessão e a primeira coisa que eu faço é dizer para ela o que é que a gente vai fazer. Hoje nós vamos brincar com o Uno. Hoje nós vamos fazer aquele recurso de Dani Rita. Hoje, calma, gente. A criança tá chegando, ela tá trazendo o conteúdo dela, deixa ela chegar. Muitas crianças levam recursos delas para o processo terapêutico. E a gente não dá bola, então a gente faz, tá bom, a gente vai fazer isso que você trouxe, mas só depois que fizer a atividade que tia Dani propôs. Isso não é ser terapêutico. Isso é querer fazer atividade com a criança. Isso é querer ser pedagógico com a criança, inclusive com a gente mesmo, terapeuta. Porque muitas vezes fazer o que a criança quer, não direcionar o que a criança quer fazer no processo terapêutico, dá muita insegurança para o psicólogo. Ele fica perdido, ele fica sem saber o que fazer com aquilo. Por quê? Porque não sabe ser terapêutico com o que a criança traz. E quando eu sei ser terapêutico com o que a criança traz de conteúdo, de ideias, de não ideias, de silêncio, porque a gente precisa aprender a lidar com o silêncio da criança. Isso significa dizer que a gente precisa aprender a lidar com a criança não querer fazer alguma coisa, não querer dizer alguma coisa, inclusive não querer estar na terapia. Isso é ser terapêutico. Então não é necessariamente ser terapêutico fazer 1000 coisas com a criança, 1000 atividades, uma atrás da outra, usar 1000 recursos. Isso não significa dizer que eu estou sendo terapêutico, tá? Então, o ideal seria perguntar para que a criança está gritando, batendo, jogando algo no chão exatamente. Depois de esperar ela acabar, no caso. A gente pode falar. Se ela continua batendo insistentemente, a gente pode falar. Mas para que você está batendo tanto isso? Você quer me dizer? Quer falar sobre isso comigo? Oh, Renatinha, você que é maravilhosa. Como explicar para os pais que a gente não tá ali para torná-las mais obedientes? Quando a gente faz a entrevista inicial com os pais. Quando a gente faz a entrevista inicial com os pais, a gente passa um enquadre terapêutico para os pais, a gente faz um contrato terapêutico com eles e a gente explica como é que funciona o atendimento com a criança. Mas a gente só vai saber explicar o psique se a gente souber fazer. Se a gente não souber, a gente não vai saber explicar. Dani,
Oi, Lilian, você percebe que os questionamentos aqui te colocam no lugar de dar respostas pedagogizantes sobre fazer terapêutico o tempo todo, mulher. Não. O tempo todo. Todo mundo quer regra, todo mundo quer fórmula, todo mundo quer saber o que fazer com aquilo que não sabe. E isso é o tempo todo. As perguntas normalmente vêm nesse sentido, mas eu não acho ruim, não. Por que eu não acho ruim? Primeiro, porque é a única forma que as pessoas estão sabendo perguntar. Pelo menos elas estão perguntando. Segundo, que quando eu respondo, eu posso abrir esse olhar, né? Eu posso também dar alguns direcionamentos dentro da pergunta específica, da pergunta generalista, da pergunta do me dê pronto, né? E aí eu posso dizer, eu não tenho como te dar a fórmula pronto, mas eu posso te orientar a você chegar nela. É a mesma coisa de ficar pedindo modelo. Dani, me dá modelo de anamnese, me dá modelo de contrato, me dá modelo disso, me dá modelo daquilo. Eu não gosto de dar modelos. Por quê? Porque quando a gente dá modelo para o outro, a gente desautoriza o outro ser autônomo. A gente não colabora com a autonomia do outro, né? Então a gente colabora com a dependência do outro. Eu não quero ninguém dependente de mim. Eu quero que as pessoas me sigam, me procurem, porque me veem como uma pessoa que estou interessada em estar ali, presente na relação. Eu quero que as pessoas me procurem para se relacionar comigo. E essa é a minha proposta. Venham para mim para se relacionar comigo. Não para ou ter respostas prontas, né? Ou para ter modelos prontos. Eu não sou o modelo a ser seguido. Eu sou alguém que quero me relacionar e a gente vai trocar e vai aprender juntos. Por que eu não sou o modelo a ser seguido? Porque o jeito que eu faço, o jeito que eu exerço, o jeito que eu, né, a forma como eu me coloco é meu, é único, é singular. Ninguém vai conseguir me copiar, assim como eu não vou conseguir copiar o outro nesse aspecto de ser, né, de estar. A gente pode copiar um discurso, a gente pode copiar uma fala, até porque quando a gente convive muito com o outro, a gente copia, né, automaticamente. A gente tem um neurônio espelho no cérebro e a gente copia trejeitos, a gente copia um discurso, a gente copia, que mais? Uma forma de pensar, principalmente se fizer super sentido pra gente. Mas não dá pra dar pronto, né? Não é uma coisa pronta, é impossível. Hoje esse foi um dos temas no meu atendimento com os pais, quando disseram que os filhos não conseguem dormir porque estão com um quadro de ansiedade intenso e insônia. Pois é, Robertinha, imagino que foi maravilhoso esse seu papo com os pais. Mas investigando, ficam a noite toda na internet e dormem pela manhã e sem rotina na quarentena. Pois é, aí fica parecendo que é uma questão só de psíquica, é uma questão emocional e não necessariamente. O fato da criança chegar sem nem falar já quer dizer algo. Exatamente. Tudo o que a criança traz quer dizer algo, inclusive o silêncio. Tudo o que o outro traz quer dizer algo, né? Então eu tenho que estar atenta àquilo. Estar atento é o primeiro item de ser terapêutico. Se eu não estou atenta, isso vai passar batido por mim. Muitas vezes a criança diz muitas coisas bacanas de se fazer uma intervenção e eu não faço porque eu não estou atenta. O que é não estar atenta? Eu não estou ouvindo o que a criança diz, eu até estou ouvindo o que a criança diz, mas aquilo, eu não sei o que fazer com aquilo que a criança diz. Então isso não é estar atenta. Quando eu estou atenta, eu sei virar o jogo, eu sei devolver para a criança e aí sim ser terapêutico. Como lidar com a ansiedade dos pais por resultado dentro do processo? Eu acho que, Yasmin, é mais difícil a gente lidar com a nossa ansiedade de querer dar resposta para os pais do que lidar com a ansiedade dos pais. Porque, olha só, a ansiedade é deles, não é minha. Então, assim, o que eu preciso aprender a lidar é com a cobrança deles. Eu acho que é por aí que você está me perguntando mesmo. Então, se alguém me cobra por algum resultado que eu não tenho condição de oferecer, eu vou explicar que eu não tenho condição de oferecer. Então, isso é muito bem ajustado no início do processo terapêutico. Quando os pais me conhecem e a gente conversa sobre o que eu vou fazer com os filhos, eu já deixo muito claro. Isso evita que os pais sejam ansiosos no processo? Não evita, de fato, tá? Mas ajuda. Muitos pais compreendem desde o início. E aqueles que não compreendem desde o início, a gente precisa ir psicoeducando no processo. Então, se vem pai e mãe muito ansioso querendo resposta, eu devolvo com vamos ter calma. Se a ansiedade é muita, se a cobrança é demais, aí eu dou o meu limite. Muitas vezes o meu limite é
eu não atendo mais, não tenho como atender mais, porque eu só consegui até aqui. Não consigo ir adiante, eu não consigo te dar a resposta rápida que você quer. De repente, você consegue com outro profissional, com outro tipo de processo terapêutico, ou com outro tipo de terapia, que não seja psicoterapia. Mas aqui comigo eu não consigo te dar a resposta rápida. Agora, para eu fazer isso, eu tenho que estar muito em paz comigo mesma, como profissional. Eu não tenho que estar ansiosa para responder aos pais. Eu acho que muito pior do que os pais estarem ansiosos para respostas, que é o natural, pai e mãe quer resultado logo. Por isso que pai e mãe não se preocupa muito com a abordagem. Só quando o médico diz, né? Procure tal abordagem. Quando não diz, ninguém quer saber. O pai e mãe quer saber se você vai resolver o problema deles. E aí, de cara, eu preciso dizer o quanto é que eu posso resolver e o quanto é que eu não posso. Tá? E aí, quando eu faço essa psicoeducação com eles, ajuda bastante. Dani, como intervir quando a criança só quer estar na sessão online com a mãe? Primeiro, eu preciso conversar com essa mãe e preciso conversar com essa criança. Entender por que essa criança só quer estar na sessão online com a mãe. Ela quer dizer alguma coisa com isso. E eu preciso entender o que ela quer dizer. Quando você fala assim pra mim como intervir, dá uma sensação de que é como é que eu faço pra ela não estar só com a mãe, né? E não necessariamente isso é ser terapêutico. Eu afastar essa criança da mãe não significa dizer que eu vou ser terapêutica com ela. Porque muitas vezes o que a criança quer dizer, ela só consegue dizer ali do lado da mãe. E isso é extremamente terapêutico para ela. A criança escolhe, a criança decide. Diferente seria se você me dissesse o que fazer, como intervir se essa mãe quer estar presente na sessão da criança sem ela autorizar. Aí a gente vai intervir com a mãe. A gente vai dar limite para ela, um quadro terapêutico para a mãe, vai enquadrá-la no processo terapêutico. Mas se a criança quer, é porque a criança quer dizer alguma coisa com isso. Do mesmo jeito, se ela quiser que brinque com o brinquedo que ela escolheu, que ela é a criança que conduz esse aspecto de conteúdo, é a criança que conduz. A gente conduz o resto. Ah, Dani, mas eu tô precisando trabalhar com essa criança sem a mãe. Então converse com a criança e diga isso para ela. Ó, fulana, eu estou precisando trabalhar com você sem a sua mãe. Tem condição? A gente pode fazer a próxima sessão sem a sua mãe? Pra quê que você sempre faz a sessão com a sua mãe? Você quer dizer alguma coisa pra ela comigo? Você quer que ela veja alguma coisa que ela não consegue ver sem a gente estar na sessão? A gente faz essas perguntas pra criança. Essa é a melhor forma de intervir, é a forma mais terapêutica de servir. Não sou psicóloga nem estudante de psico, mas te acompanho porque amo estudar psicologia e te acho muito inteligente, sagaz e competente. Oh, Ana, obrigada. Vocês são lindos. Dani, a criança que não quer fazer terapia no agir terapêutico, pode perguntar a ela o que ela gostaria de fazer naquele momento da sessão? Pode. Na verdade, o que é que a gente chama da criança não querer fazer terapia? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque a criança às vezes não quer fazer o que a gente está mandando. Isso não significa dizer que a criança não quer terapia. A criança, às vezes, ela não quer estar ali para dar uma resposta para o pai e para a mãe. Porque a criança entende, às vezes, a terapia como eu tô aqui para você me consertar, tia Dani. Para o meu pai e para minha mãe, eu não quero ser consertada, não. Então, eu preciso entender o que é não fazer terapia para criança. Ou o que é fazer terapia para criança. A gente chama ela para essa conversa, tá? Oh... Na terapia online, o melhor lugar para a criança estar é no quartinho dela. Vou te falar uma coisa. O melhor lugar na terapia online para a criança estar é onde ela quer. Aonde ela quiser. Ela escolhe onde ela quer estar. Se é no quarto, se é na sala. Às vezes eu faço isso, né? A criança quer fazer na sala, quer fazer na varanda, quer fazer rodando a casa toda. E a criança fica dispersa, aquilo cria, às vezes, um clima dentro de casa. Às vezes não é nem que é ruim para a criança, é ruim para o processo como um todo, porque atrapalha, a família fica desestruturada, desestabilizada com aquele movimento todo. E aí eu chamo a criança para conversar. Oi, fulana, deixa eu te falar. Esse negócio de você estar rodando a casa toda a sessão, tá incomodando muito sua família e a gente não tá conseguindo se concentrar aqui nós duas, ou nós dois. Vamos tentar fazer quietinho no espaço? Diga aí qual é o melhor lugar pra gente fazer daí da sua casa. É seu quarto? É sua varanda? Né? A gente pode propor. Agora, eu não posso te dizer que o melhor lugar é o quarto dela. Porque pra criança é que precisa ser melhor esse lugar e não pra mim. Entende?
Pra mim, no sentido de perceber que aquilo tá criando um transtorno ou não, porque às vezes acontece da criança querer fazer só junto da mãe e não cria transtorno nenhum. Da criança ficar rodando a casa toda e não cria transtorno nenhum. Então tá tudo bem, vai ser assim. Entendeu? Criança perdeu o pai com 27 dias de nascido, agora fala que está com saudade do pai que nem conheceu. Como ajudar? Conversando com ela. Trabalhando terapeuticamente com ela, né? Aí, pra dizer exatamente como fazer, eu preciso estar na supervisão com você, gatona. Assim eu não consigo. Flavinha, super aula eu ainda falto falar 2 questões que a gente precisa frisar aqui. Gente, já tem 50 minutos a live. Que é ser terapêutico. A quinta, não dar respostas prontas, mas colaborar com as próprias descobertas da criança. Tia Dani, isso. E aí a gente vai prontamente responder. A gente adora responder criança, né? A gente adora dizer pra criança que sabe, né? Que a gente é sabido, que a gente é esperto. Isso é ser pedagógico, isso não é ser terapêutico. E a gente não tá ali pra dar resposta pronta nem pra criança, nem pra família, inclusive. A gente tá ali pra trabalhar para que a criança pense, raciocine, reflita sobre qual é a melhor resposta para ela. E agora eu vou trazer um exemplo maravilhoso de uma não psicóloga e sim educadora parental, Michele Cedro, que será minha convidadíssima e especialíssima da Chapada Diamantina, lá do Capão, no final de setembro, nas lives de sexta, conversa com Dani. Michele, eu tava na oficina com Michele semana passada, e aí ela foi fazer uma intervenção, né? Ela foi fazer uma intervenção na oficina com o caso de uma mãe, que ela disse que o filho tinha aprontado uma história e ela queria punir ou dar uma consequência, ela não sabia o que fazer para dar consequência, como consequência para essa mãe. E aí Michele vai e devolve a pergunta para ela. O que é que você pensa em fazer? Isso é maravilhoso, ela não deu a resposta pronta. Mas não parou por aí. Calma que tem a melhor parte do bolo. A melhor parte do bolo a mãe falou, eu pensei dele vender o violão dele para pagar o estrago que ele fez. E aí Michele vem brilhantemente com a resposta para essa mãe. Por que você não pede para ele escolher o que é que ele quer vender? Porque ele que não pensa no que ele pode se desfazer para pagar, isso, a mãe de vida, para pagar o prejuízo que ele mesmo causou. Então, assim, ensina a criança a construir a resposta, a construir o resultado da confusão que ela se meteu. Se eu dou pronto, eu não sou terapêutico, eu não sou producente, eu não estou ensinando a criança para a vida. Ai, que lindo! Sou apaixonada por Michele, perdidamente apaixonada. Gente, tem muitos profissionais incríveis que estudam de verdade, que se dedicam, tá? Que tem experiência, não só essa galera que diz sou profissional, não. Não é só dizer que sou profissional. Por isso que a gente precisa conhecer os profissionais que a gente tá aí futucando na internet. Pra gente saber se eles sabem ou se eles só dizem que sabem. Quando eu conheci Michele, eu fui logo fazer a oficina dela, porque eu queria conhecer o trabalho dela, eu queria conhecer ela na prática, com a mão na massa. E fiquei completamente maravilhada com o trabalho dela. E ela não é psicóloga e me ensinou bastante coisa. Então, isso é ser terapêutico. É a gente não apenas querer aprender com a psicologia. A psicologia não é mãe e pai do mundo, não. A gente aprende muito com outras coisas, com outros saberes, tá? Principalmente para atender criança. Isso aí, interessante é perceber as escolhas dos lugares que a criança decide, exatamente. E aí a gente vai para a última, porque o nosso tempo está acabando, última coisa que a gente precisa fazer para ser terapêutico no atendimento com crianças, intervir mostrando o que ela está fazendo ou falando. Isso eu falei lá no início e vou fechar com isso também, porque isso é importante. Eu mostrar para a criança, seja dizendo, seja atuando mesmo. Olha, você chegou pra mim e fez assim, tia Dani. A criança já, tipo, tava super brava, chateada comigo. E aí, quando eu mostrei como ela fez, mostrei com o meu corpo, ela quebrou, total. A criança que tava brava ficou, de repente, minha best. Então, a gente precisa mostrar pra criança o que ela tá fazendo. A gente precisa
dizer para ela o que é que ela tá fazendo, o que é que ela tá falando, para que ela pense sobre aquilo. Porque se a gente não faz esse movimento, a criança não vai se ver. E nós, psicólogos, psicólogas infantis, somos espelhos para essa criança na maioria das vezes. Ela tá ali para se ver. O processo é dela, não é meu. E a gente vê isso lindamente no atendimento online, quando várias crianças falam assim: pai, mãe, conserta aqui para mim, conserta aqui a tela, coloca, eu quero eu grande. As crianças são ótimas. Eu quero eu maior, eu quero eu grande. Então a criança, ela tá se vendo no atendimento online, né? Um espelhamento que tá acontecendo ali. Que maravilha! Isso é uma coisa que o atendimento online deu de graça pra gente. E espetacular, extraordinário, a possibilidade da criança se ver fazendo e falando coisas. E aí, só pra finalizar, tem uma menina que eu atendo de 5 anos, que ela deixa assim, a tela fica maior pra ela. E aí eu tava atendendo e ela tava jogando comigo. E ela tava roubando no jogo. Só que eu não vi ela roubando, mas eu vi a cara dela de quem tava fazendo arte, né? E aí, como ela tava se vendo, ela percebeu como eu estava olhando pra ela. Ela percebeu a cara que ela tava fazendo pra mim, porque ela estava se vendo no online. E aí ela mesmo se denunciou. Tá, tia Dani, tá bom, eu roubei aqui, tia Dani, roubei. Eu não falei absolutamente nada, cara. Nada com ela, não disse em momento nenhum, você tá roubando, olha que eu tô vendo. Eu só fiquei parada olhando assim, eu tava observando o movimento dela, e quando ela olhou pra tela, ela viu o movimento dela. Ela também observou, ela se observou. Então eu nem precisei dizer pra ela. Isso o atendimento online me dá de graça, porque o atendimento presencial, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer esse espelhamento. Eu preciso mostrar à criança, eu preciso que ela se veja no atendimento. Isso é ser terapêutico, tá? Vai ficar salva sim, Ju, fique tranquila. Vai ficar salva, todas essas lives que eu faço ficam salvas, viu, gente? Eu não tô fazendo live pra não ficar salva, não. Tô fazendo todas as lives pra ficar salva. Quando tu vem com essas respostas, Mara, eu já tenho um quadro na minha cabeça. Tô na dúvida sobre o nome adequado, Dani Sincera ou Dani na Lata. Pode ser o que você quiser, amor. Você escolhe como é que você quer me chamar. Fique à vontade. E não vai nenhuma situação, mesmo que pareça ser ofensiva em determinado momento, não vai ser nunca, porque como você me chama, fala de você, não fala de mim. Gente, amei estar aqui com vocês hoje nessa aula live aula. Obrigada por vocês estarem aqui, pelas perguntas, pelos comentários, pelos tudos, pelos elogios, pelas críticas que vocês não fazem para mim diretamente, mas vocês podem estar pensando. Comecem a fazer, viu? Porque eu aprendo com elas também pra caramba. Até a próxima terça? Não, a próxima terça eu vou estar viajandinho, não vou fazer live. Vou só no dia 22 que eu tô aqui de novo com vocês. Mas sexta-feira eu tô aqui com Conversa com Dani, com uma convidada especialíssima nessa sexta, que é Kira Perdigão, minha consultora de marketing best no mundo. E a gente vai falar o quê nessa live de sexta? A live de sexta é outro esquema, viu, gente? Não é aula, mas vocês aprendem um bocado. A gente vai falar quem é você na fila do pão. Vai ser massa. Espero vocês todos aqui sexta-feira, 8 da noite, tá? Comigo e com Kira, pra gente prosear, bater papo, tomar vinho. Nessa sexta, inclusive, eu vou tomar vinho. Mentira, não vou tomar vinho nessa sexta, não. Porque sábado tem curso o dia todo. Aborta. Vou tomar só uma taça. Gente, vou tomar. Eu vou estar bem no sábado o dia todo, prometo. Beijos!